A propósito de amigos, um outro querido amigo está com a gente e eu vou agradecer muito porque ele está quebrando um protocolo em nome do carinho que tem por todos nós aqui da Gazeta e eu quero, portanto, agradecê-lo por essa especial deferência e gentileza. O técnico do Corinthians, Wagner Mancini, amanhã tem jogo, teoricamente ele não poderia estar com a gente, mas foi gentil, foi amigo e está conosco aqui, o que nos dá muita alegria. Não vamos explorá-lo muito, de acordo com o que a gente falou, ele está fazendo uma deferência especial. Wagner Mancini, boa noite, muito obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Flávio, boa noite, Celso, Benja, Vampeta, Miller, Michele, enfim, a todos que te assistem aí, que nos assistem. É um prazer enorme fazer parte do seu programa, não só em função dessa nossa amizade de longa data, mas também de te dar boas-vindas novamente, né? Depois daquilo que vivemos, né, com essa pandemia, você passou por isso, eu também passei, eu também tive, né? Infelizmente já estou livre, né? Espero ansiosamente para que essa vacina chegue logo, mas é uma satisfação enorme fazer parte do seu programa. Eu passei muito bem, Wagner, eu não tive nenhum problema. Você teve alguma dificuldade quando teve a Covid? Não, eu também não tive dificuldade, eu tive apenas tosse, né? Fui internado, fiquei 2 dias internado, mas muito mais porque minha prima, que é médica, achou que eu deveria, porque isso foi logo no comecinho, ainda não se sabia muito sobre aquilo que nós íamos enfrentar, né? Mas eu fiquei, saí bem, não tive sintoma muito forte, não, só um pouquinho mesmo de tosse. Legal. Vamos falar de bola e eu vou começar falando das meninas do Corinthians. Cara, você precisa começar a olhar para essas meninas aí. Que coisa bonita que elas estão fazendo, hein, Wagner? Você sabe, Flávio, que muitas vezes eles me perguntam, né? Pô, você não vai ver, não vai puxar ninguém do Sub-23, do Sub-20, daqui a pouco vou ter que puxar do time feminino, porque eles só ganham títulos, né? Elas, né, no caso, só ganham títulos, né? Chegam com muita competência a todas as finais e mostram realmente um futebol bonito de se ver jogar. Verdade, as meninas são um sucesso, parabéns. Semana passada ganharam o Brasileiro, hoje ganharam o Paulista, no total 8-1, né? 5-0 hoje, 3-1 na semana passada, uma coisa muito bacana. E o Corinthians, Wagner, amanhã tem jogo, vocês já estão, eu acho que até você está junto com o pessoal concentrado, né? Fazendo essa gentileza de nos atender. O que você pode falar pra gente? O Jô, eu sei que já está recuperado, está tudo bem com ele. Está tudo em ordem, tudo certinho para amanhã? Então, o Corinthians que melhorou bem, mas ainda não está no ponto que todos nós achamos o ideal, né, Flávio? Porque ainda faltam ajustes, o sistema defensivo já está bem melhor, o ofensivo ainda precisa de algumas coisas, de uma troca de lado mais rápida de bola, de ser um pouquinho mais agudo, de acertar um pouquinho mais. Amanhã a gente tem a volta do Jô, sim. E é importante a gente frisar que depois do jogo de São Paulo nós temos amanhã o Goiás, então nós enfrentamos o líder e amanhã a gente enfrenta o último colocado, mas o Vampeta está aí, o Miller sabem a dificuldade que é quando você enfrenta uma equipe fechada, que deve ser a tônica do jogo de amanhã. Então a gente prega muito respeito ao Goiás, mas obviamente que nós vamos fazer de tudo para ir lá e somar mais uma vitória. Bacana. Bom, de acordo. Você quer só falar alguma coisinha com ele, Vampeta? Não, boa noite, Mancini. Só falar, né, que os números do Mancini no Campeonato Brasileiro é de G4, né? Por isso que ele chegou no Corinthians, uma pontuação muito boa. E se ele ainda olhando a tabela, torce para os rivais para ver se ganha a Libertadores, para ver se chega mais uma vaga aí na pré-Libertadores, né? Se o Corinthians pelo menos chega ali em cima entre os 8 primeiros, né? Se um brasileiro ganhar a Libertadores, sobra essa vaga. Sim. Fala, boa noite. Olha, cara, é o nosso objetivo, né? Lógico que a gente não fica falando muito, até para que a gente não gere expectativa demais, mas é óbvio que nós estamos pensando nisso, sim. Nós temos uma sequência de jogos interessantes e desde que a gente apresente o mesmo futebol que vem sendo mostrado nesses últimos jogos, nós temos, sim, boas chances de poder sonhar, de poder chegar ali em sexto, em sétimo, né, e brigar ao menos, que eu acho que é o que toda a nação espera.
Ô Wagner, eu sei que a gente combinou para ser uma passadinha rápida, você está sendo muito gentil, mas se você permite, todo mundo, ô Wagner e tal, podemos ter uma perguntinha de cada um? Tudo claro. Bem? Beleza? Então, Miller, claro, sua pergunta ao Wagner Mancini. Boa noite, Mancini. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo no Corinthians. Muito bom, por sinal. Conseguiu dar uma identidade para a equipe. Isso é importantíssimo. Principalmente a dificuldade que você teve, porque você pegou o time lá embaixo, desfigurado, e você conseguiu, diante desse descalabro tudo, levantar a moral dos jogadores. E eu gostei muito do esquema que você montou contra o São Paulo. A gente comentava aqui, eu e o Celso e o Flavito, que o Léo Natel, ele é diferente do Jô, até porque ele é rápido e tem uma boa finalização. Você vai preservar, você vai dar uma continuidade para ele, porque ele entrou muito bem contra o São Paulo e até quando ele estava dentro de campo, ele foi um dos principais jogadores do teu time. Não tenha dúvida, Miller, que a sua visão é a mesma que a minha, né? O Léo acabou sendo uma peça muito importante num sistema de jogo onde o São Paulo gosta muito de atacar as linhas adversárias, a gente tinha espaço atrás, o que talvez não aconteça amanhã, né? Em função disso, eu tenho a volta do Jô, mas o Léo Natel passa a ser uma peça muito interessante. Desde que eu cheguei no Corinthians, ele atuava pelas extremas, ou do lado direito ou do lado esquerdo, e a gente está tentando readaptá-lo a uma nova função, porque ele já fez isso na época em que era sub-17 do Benfica. Então é um atleta que está, aos poucos, ganhando o seu espaço. E a sequência natural, eu tenho que ser o mais justo possível, não só com o Léo, mas com todos os jogadores, aqueles que estiverem melhores, certamente serão os escolhidos. As duas últimas perguntas, Benja, o técnico do seu time, né? O Mancini tá chateado comigo, ele anda bravo comigo, porque quando o Corinthians contratou o Mancini, eu falei, o Mancini não é o cara certo para tirar o Corinthians dessa situação. Eu sei que o Mancini tá chateado comigo, mas é normal. Mas o que eu queria falar é o seguinte, por que eu não achava isso, Wagner? Porque, na minha opinião, esse time do Corinthians é o pior time do Corinthians dos últimos 10 anos. Na minha opinião. Por que 10 anos? Porque de 2009 até 2019 é uma década do Corinthians, né, Mancini? Espetacular. Espetacular. E você foi corajoso, né? Você tinha montado um baita de um time lá no Atlético Goianiense, jogando bonito mesmo, estava certinho de ver aquele time, e pegar esse time do Corinthians. Se o Corinthians pegar uma vaga para Libertadores, Mancini, aí eu vou dizer agora para você, cara, você realmente merece um troféu. A defesa, aonde tinha qualidade, Mancini, você acertou tudo. Fábio Santos, que é a melhor contratação do Corinthians no ano, o Fagner voltou a jogar bola, você foi bem quando você deu moral pro Cássio, né? Todo mundo lá enchendo o saco, o Cássio merece respeito, que é o maior goleiro da história do Corinthians, o Gil acertou, quer dizer, então, só que você tem limite, né? Porque do meio para frente, eu sei que você não pode falar, mas não dá para fazer mágica, Mancini. Então, se você pegar a vaga para Libertadores, ó, parabéns, velho. Matou a pau. Fala, Benja. Não estou bravo com você, não, cara. Eu respeito a opinião de todo mundo, eu acho importante, até porque, por mais que a gente viva dentro do futebol, é óbvio que vocês estão do outro lado e analisam, e a minha opinião, muitas vezes, ela é irrelevante quando se trata de opinião, e eu respeito a opinião de todo mundo. Eu cheguei ao Corinthians dizendo que era o maior desafio da minha carreira e continuo dizendo isso, pela situação em que o clube se encontrava. Agora, você, como bom corintiano que é, o Vampeta que está aí também, sabe que o Corinthians tem essa capacidade de se reinventar a cada minuto. Vocês já viveram muita coisa no Corinthians, o Vampeta dentro de campo, você na torcida. Então, eu vi como uma grande oportunidade de você poder realmente mudar aquilo que eu também, à distância, vim observando, né? E eu espero, sinceramente, te dar de presente essa vaga aí, e lá no final de fevereiro você falar, mudei minha opinião em relação ao Mancini. Não, mas mudar eu já mudei, viu, Mancini? Porque eu achava que não ia dar jeito. Eu cansei de falar que o Corinthians ia brigar para não cair. E você deu jeito. Pelo menos a defesa, repito,
que aonde tinha o potencial, você acertou. Agora, eu também não vou cobrar de você do meio para frente, porque você não é mágico. Então, você já me calou, Mancini. Dá 1-0 para você. Boa, Benja, é isso aí. Falando nisso, completando o trio corintiano, Celso Cardoso. Somos de mirim. Você quebra o cara dá no peito, né? Cara, eu nunca tinha visto uma mesa de programa com só corintianos. O Miller, Vampeta, eu e o Celso. E a Michele. É isso aí. O Flávio é o mais de tudo. Mas, mano. Ô Wagner, boa noite, bem-vindo à Mesa Redonda. Eu me lembro que eu falei no Gazeta Esportivo, falei no Mesa também, eu imaginava que esse trabalho seria bom, até considerando o padrão e organização que você deu para o Atlético Goianiense, era justamente o que faltava para o Corinthians, essa organização. Isso já é visível. A pergunta que eu faço é em relação ao Luan, que existe uma expectativa muito grande, foi a contratação mais cara do Corinthians para a temporada, e o Luan ainda é muito irregular. Pelo que eu senti, ele concorre com o Casares na formação do Corinthians. Mas você acha viável, em alguma circunstância, Casares e Luan jogarem juntos com o Luan um pouco mais avançado, até quando ele já jogou lá no Grêmio? Olha, Celso, até pelo que eu já vivi dentro do futebol, eu jamais falaria que não cabe. Eu acho que existem jogos onde você poderia usar essa formação, e eu cheguei até a pensar nisso para o jogo do Goiás, né? Mas ao longo da semana o Luan teve uma dificuldade, o falecimento de um amigo irmão, e ele acabou se afastando do clube um dia, e eu perdi exatamente a possibilidade de testá-lo, né? Mas é uma formação que pode acontecer, dependendo da estratégia ser montada para o jogo. Desde que eu cheguei aqui, eu vi melhoras em todo mundo e vi no Luan também. E eu sinto que em alguns jogos passados aí, que ele teve a oportunidade de fazer o gol, que dá ao atacante, ao meio atacante, a possibilidade de resgatar a confiança. Então, eu além de ser técnico, né, e de torcer, eu torci individualmente para ele, para que ele pudesse realmente recuperar tudo que ele tem, porque nós temos que entender que ele tem uma dificuldade, mas ele tem muita coisa positiva. E, de repente, quando a equipe vai mal, a gente foca só na dificuldade do atleta, né? Ele tem um potencial enorme, ele pode, sim, dar uma resposta satisfatória, e é isso que todos nós aqui esperamos. É um menino que sofre muito com essas cobranças, mas que eu espero, sinceramente, que até o final do campeonato ele consiga reverter a situação e mostrar o futebol que ele mostrava lá no Grêmio. Wagner Mancini, muito obrigado por nos atender, obrigado pela sua gentileza, pela sua amizade. A gente conversou rapidamente ao telefone. Você é o mesmo treinador, é o mesmo cara de quando jogava futebol, quando começou com equipes menores, e hoje dirige um dos maiores times do Brasil. Continua sendo o mesmo cara bacana, o mesmo cara que nos atende, como sempre atendeu. Eu quero te agradecer muito por isso. Você sabe que muitas vezes as pessoas mudam, mas as pessoas bacanas, elas continuam do mesmo jeito, e você é uma dessas pessoas que eu admiro muito. Obrigado, um abraço, obrigado pela gentileza e boa sorte amanhã, tá? Obrigado a todos vocês aí, um forte abraço a todos. Bom programa.